E se aquilo que você chama de inveja for apenas dor? Você já olhou para alguém e teve certeza: essa pessoa tem inveja de mim. Talvez ela critique tudo que você faz. Talvez minimize suas conquistas. Talvez pareça incomodada quando alguma coisa dá certo para você. Talvez faça comentários atravessados, comparações, ironias. E então parece óbvio, é inveja. E até pode ser. Eu não quero novamente romantizar comportamentos difíceis. Não quero dizer que ninguém sente inveja. E muito menos que você precisa permitir que alguém te desrespeite, porque no fundo essa pessoa está sofrendo. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma coisa que o ego não gosta muito de fazer. Olhar um pouco além do comportamento. Porque talvez, algumas vezes, aquilo que chamamos de inveja seja a forma que uma dor encontrou para aparecer. Imagine uma pessoa olhando para a vida da outra e pensando: por que ela conseguiu e eu não? Por que ela é amada desse jeito e eu não? Por que ela prospera e eu continuo no mesmo lugar? Por que ela parece tão segura e eu me sinto tão pequena? Talvez essa pessoa nem consiga formular essas perguntas conscientemente. Ela só sente um desconforto. E como ainda não sabe olhar para esse desconforto, ela olha para quem o despertou e pensa: o problema é ela. Talvez seja aí que a admiração que ela ainda não consegue sustentar se transforme em crítica. Aquilo que ela gostaria de experimentar em si começa a incomodá-la quando aparece no outro. Não necessariamente porque ela queira destruir você. Talvez porque a sua existência esteja mostrando alguma coisa que dói nela. E veja como isso muda a nossa maneira de olhar. Não muda necessariamente o comportamento dela, claro que não. Mas muda aquilo que você constrói dentro de você sobre ela. Porque quando eu penso, essa pessoa me odeia porque eu tenho aquilo que ela queria, automaticamente existe uma guerra. Existe um eu de um lado e um ela do outro. Mas e se por alguns segundos eu perguntasse: o que será que ela sente quando olha para isso? Talvez sinta falta, talvez sinta inadequação, talvez sinta que ficou para trás, talvez carregue uma história inteira que aprendeu que nunca era suficiente. Talvez aquilo que você chama de inveja seja, em parte, a incapacidade daquela pessoa de lidar com a própria sensação de falta. E aqui entra uma coisa muito importante também. Compreender não significa justificar. Se alguém te agride, você não precisa aceitar. Se alguém tenta te sabotar, você pode se afastar. Se alguém constantemente desvaloriza suas conquistas, você pode e deve colocar limites. Consciência não é deixar todo mundo entrar na nossa vida, mas consciência é conseguir colocar um limite sem precisar transformar aquela pessoa em um monstro dentro da nossa cabeça. Porque o comportamento dela pertence a ela. Mas o ódio que eu alimento, a raiva dentro de mim, passa a pertencer a mim. E aí que começa a nossa responsabilidade. Às vezes, nós gostamos muito dos rótulos,
né? Invejosa, narcisista, falsa, mentirosa, competitiva, mal amada, porque o rótulo encerra a investigação. Quando eu digo que ela é invejosa, parece que eu já compreendi tudo. Não preciso perguntar mais nada. O ego gosta disso. Ele simplifica pessoas muito complexas em uma palavra. E talvez uma das coisas mais bonitas da consciência, da expansão de consciência, seja justamente começar a perceber um ser humano nunca cabe inteiro em um comportamento. Nós também não cabemos. Você já teve um pensamento do qual não se orgulha? Já se comparou? Já sentiu uma pontinha de ciúme? Já viu alguém conseguir algo que você queria e pensou, eu também queria isso? Isso te transforma numa pessoa ruim? Não. Isso te mostra humana. A diferença está no que fazemos com aquilo que sentimos. Uma pessoa pode sentir inveja e transformar em inspiração. Se ela conseguiu, talvez exista uma possibilidade para mim também. Outra pode transformar em ressentimento. Se eu não tenho, ela também não deveria ter. E são caminhos completamente diferentes. Mas talvez por baixo dos dois exista inicialmente a mesma percepção. Existe alguma coisa ali que eu desejo experimentar. Foi isso que me fez pensar profundamente sobre esse tema. Porque talvez algumas vezes, quando alguém olha para a nossa vida com desconforto, aquilo que ela esteja vendo seja uma possibilidade que ainda não acredita ser possível para ela. Você tem alguma coisa que toca num desejo dela. Talvez não seja o seu dinheiro, talvez seja a sua liberdade, talvez não seja seu relacionamento, talvez seja a maneira como você se sente amada. Talvez não seja a sua aparência, talvez seja a segurança com que você ocupa o seu lugar. Talvez não seja aquilo que você conquistou, talvez seja aquilo que você se permitiu ser. E se essa pessoa ainda não consegue reconhecer isso dentro dela, ela pode projetar esse conflito sobre você. Então, eu quero fazer novamente uma pergunta um pouquinho mais difícil. E se em vez de pensar, ela quer aquilo que eu tenho, você pensasse, talvez ela esteja descobrindo através de mim alguma coisa que gostaria de viver. Percebe a diferença? Na primeira frase, você é ameaçada. Na segunda, você pode enxergar a humanidade do outro. Isso não significa colocar essa pessoa dentro da sua casa. Não significa confidenciar a sua vida a quem não é confiável. Não significa conviver. Não significa continuar numa relação que te faz mal. Significa apenas que você não precisa adoecer internamente para se proteger externamente. Você pode dizer simplesmente, eu compreendo que talvez exista uma dor ali naquela pessoa, mas esse comportamento eu não aceito. Isso é muito diferente de porque eu compreendo você, você pode fazer qualquer coisa comigo, entende? Amor sem limite não é necessariamente amor. Às vezes é abandono de si. A consciência consegue fazer as duas coisas: enxergar a dor do outro e proteger a própria dignidade.
Eu acho que existe mais uma camada. Se alguém sente inveja de você, o que isso desperta em você? Vamos olhar para o outro lado. Porque talvez o problema não termine no sentimento dela. Talvez ao perceber que alguém tem inveja de você, você se sinta ameaçada ou superior. Ou comece a esconder suas conquistas, ou sinta culpa por estar bem, ou passe a acreditar que precisa diminuir sua luz para não incomodar ninguém. Então veja, até a inveja do outro pode revelar alguma coisa dentro da gente. Será que eu consigo continuar sendo quem eu sou sem precisar diminuir para que o outro se sinta confortável? Será que consigo prosperar sem culpa? Será mesmo que eu consigo receber sem me justificar? Será que consigo ser feliz sem pedir desculpas pela minha felicidade? Isso também é consciência. Então pense hoje naquela pessoa que você acredita sentir inveja de você. Por alguns segundos, retire o rótulo da inveja. Não para inocentá-la, apenas para enxergar através desse rótulo. E pergunte, que dor talvez exista por trás desse comportamento? Depois pergunte, e o que o comportamento dessa pessoa desperta em mim? Talvez você descubra dois seres humanos, um tentando lidar com a própria falta e outro aprendendo que não precisa apagar a própria luz por causa disso. E se você conseguir chegar nesse lugar, talvez aconteça uma transformação profunda. Você não precisa odiar aquela pessoa, também não precisa salvá-la. Você simplesmente devolve a ela aquilo que pertence a ela e permanece com aquilo que pertence a você. A sua paz, a sua consciência, a sua dignidade, a sua capacidade de escolher como quer olhar para aquela experiência. E agora eu deixo uma afirmação para você. Eu posso compreender sem justificar. Eu posso ter compaixão sem abandonar meus limites. Eu permito que cada pessoa viva o seu próprio processo. Eu não preciso me diminuir para que alguém se sinta confortável. Eu escolho olhar além do comportamento sem deixar de olhar a mim mesma, de me honrar. Talvez nem toda inveja seja apenas dor, mas talvez exista muito mais dor por trás de alguns comportamentos do que nós conseguimos perceber quando olhamos somente através do ego. E consciência é isso. Não fingir que a sombra não existe, mas conseguir enxergar que por trás dela ainda existe um ser humano. E, além disso tudo, por que é tão importante esse olhar para nós, esse autoconhecimento, saber o que o outro desperta em nós? Porque nós vamos transformando a nossa sombra em luz. E quando nós começamos a fazer isso, nós olhamos para nós com mais respeito, mais amor, mais dignidade. E quando fazemos isso, a nossa frequência se eleva. E esse é o nosso objetivo.